Imagine viver em um apartamento de alto padrão em São Paulo, cercada por móveis de design e uma carreira de sucesso que rende R$ 10.000 por mês, mas não ter sequer um pedaço de pão na despensa. Esta é a história de Letícia, uma mulher que permitiu que o amor se transformasse em uma prisão financeira, articulada por um marido narcisista. O despertar não veio através de um grito, mas do sussurro faminto de sua filha no escuro da cozinha, revelando que a maior traição não era o roubo do dinheiro, mas o roubo da dignidade. Uma jornada visceral de uma mulher que decidiu quebrar as correntes de ouro e retomar o controle de sua vida. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A luz da lua que filtrava pelas persianas de alumínio do nosso apartamento no 15º andar, no coração do Itaim Bibi, desenhava listras frias e azuladas sobre o piso de porcelanato impecável. Eu estava sentada no chão da cozinha, com as costas apoiadas na porta da geladeira de aço escovado, que, ironicamente, zumbia com uma eficiência tecnológica que não condizia com o vazio do seu interior. O silêncio em São Paulo nunca é absoluto. Ao longe, o murmúrio constante do tráfego na avenida Brigadeiro Faria Lima servia como trilha sonora para o meu desespero silencioso. Eu conseguia sentir o cheiro do lustra-móveis caro que a diarista, paga com o meu suor, havia passado nas prateleiras de carvalho naquela manhã. Era um cheiro de limpeza, de ordem, de uma vida perfeita que, na verdade, estava apodrecendo por dentro. Eu sou gerente de projetos em uma multinacional de tecnologia. Meu rolerite estampa, todos os meses, o valor bruto de R$ 14.000, que se transformam em pouco mais de 10.000 líquidos após os descontos. É um valor que, para a maioria dos brasileiros, representa o ápice da estabilidade. No entanto, ali estava eu, com o estômago roncando, sentindo a acidez do suco gástrico corroer as paredes do meu órgão, porque não havia um único ovo ou uma fatia de pão de forma na despensa de design minimalista. Ouvi passos curtos e hesitantes. O som do chinelo de borracha contra o chão frio ecoava como batidas de um coração ansioso. Era Alice, minha filha de 9 anos, cujo rosto sempre foi um espelho da minha alegria, mas que agora carregava olheiras que nenhuma criança deveria ter. Ela parou no umbral da cozinha, uma silhueta pequena contra a luz fraca do corredor. O pijama de algodão, já curto para o seu crescimento, parecia enfatizar sua fragilidade. "Mãe?" ela sussurrou. A voz era tão baixa que quase se perdeu no zumbido do ar-condicionado central. Eu não respondi de imediato. Não queria que ela me visse ali, quebrada, nas trevas. Mas ela se aproximou, sentando-se ao meu lado com uma confiança triste. "Mãe, por que não tem comida?" Eu procurei na gaveta de cima, atrás dos potes de suplemento do papai. "Não tem nada, nem biscoito." Ela fez uma pausa, e o que veio a seguir foi como uma lâmina de gelo, atravessando meu peito. "A senhora recebe R$ 10.000 todo mês, não recebe? Eu ouvi você falando com a vovó no telefone semana passada. 10.000 é muito dinheiro, mãe. Por que a gente está com fome?" As lágrimas, que eu vinha segurando com uma força sobre-humana, finalmente transbordaram. Senti o rastro quente delas queimando minhas bochechas frias. Como explicar para uma criança que o dinheiro que eu ganhava entrava em uma conta, conjunta da qual eu não tinha a senha do aplicativo? Como explicar que Ricardo, meu marido, havia me convencido, há 3 anos, de que eu era impulsiva demais, com gastos, e que ele, como economista, deveria gerir cada centavo para o nosso futuro próspero? Eu esqueci de passar no pão de açúcar hoje, filha. Amanhã cedo a mamãe resolve. Menti, com a voz embargada, sentindo o peso daquela covardia. Ela não esqueceu. "Alice, ela só não sabe priorizar o que é importante." A voz de Ricardo surgiu do escuro, vinda da porta da suíte. Ele estava encostado no batente, vestindo um robe de seda escura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso carregado de um sarcasmo doentio, que ele usava para me diminuir sempre que estávamos a sós. Ele deu um passo à frente e a luz da lua atingiu seu rosto, revelando uma expressão de triunfo calmo, quase predatório. "Ricardo,
A menina está com fome, eu disse, tentando levantar, mas minhas pernas pareciam de chumbo. Me dá o cartão, eu vou descer na conveniência do posto aqui na esquina. Agora. Ele soltou uma risada curta, seca, que reverberou pelas paredes decoradas com quadros de arte moderna. Conveniência? Para você gastar R$ 30 em um pacote de salgadinho e refrigerante? Não, Letícia. Nós temos metas. O investimento no fundo imobiliário precisa ser batido este mês. E se você não teve a competência de me pedir o valor do mercado na lista de sábado, agora vai ter que esperar até segunda-feira. Ele se aproximou de nós, ignorando o meu choro e focando apenas no poder que exercia. Eu controlo cada centavo que ela recebe, Alice. É por isso que moramos aqui. É por isso que você estuda em colégio particular. Sua mãe não tem discernimento. Se eu deixar o dinheiro na mão dela, a gente termina morando debaixo da ponte em 6 meses. Alice olhou para ele, depois olhou para mim. Eu vi o momento exato em que a admiração que ela sentia pelo pai se estilhaçou como um cristal atingido por um martelo. Seus olhos, antes suplicantes, tornaram-se duros, observadores. Ela percebeu que o luxo ao nosso redor era uma jaula e que o carcereiro não era o destino, mas o homem que deveria protegê-la. Ricardo deu as costas, voltando para o quarto como se tivesse acabado de dar uma lição de moral necessária. Vá dormir, Alice. E Letícia, pare de drama. Amanhã você tem aquela reunião com os diretores franceses. Não apareça com os olhos inchados e passe vergonha na frente deles. Lembre-se, sua imagem é o que sustenta essa casa. Fiquei ali, no escuro, abraçada aos meus joelhos. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de uma eletricidade nova. Alice não se levantou para ir para o quarto. Ela colocou a mão pequena sobre o meu pulso e apertou com uma força surpreendente. Mãe, ela sussurrou novamente, mas desta vez não havia medo em sua voz. Havia uma determinação adulta, assustadora e transformadora. Ele está roubando a gente. O dinheiro é seu. A gente não precisa dele para comprar pão. Aquelas palavras foram o gatilho. Por anos, eu aceitei o abuso financeiro como uma forma de cuidado. Eu aceitei o gaslighting. Aceitei que ele escondesse minhas senhas. Aceitei pedir permissão para comprar um batom na farmácia. Mas ver a fome no rosto da minha filha e o desprezo no rosto do homem que eu amava mudou algo fundamental dentro da minha estrutura molecular. O medo, que antes era uma névoa densa, começou a se dissipar, revelando uma fúria fria e calculista. Eu não era apenas uma esposa submissa. Eu era uma das melhores gerentes de projetos daquela empresa. Eu sabia planejar. Eu sabia executar e, acima de tudo, eu sabia identificar os pontos fracos de qualquer sistema. Ricardo achava que o sistema dele era infalível porque ele detinha a chave do cofre. Ele esqueceu, no entanto, que eu era quem fabricava o ouro. Naquela noite, eu não dormi. Esperei que o ronco pesado de Ricardo ecoasse pelo corredor, sinal de que ele estava mergulhado em sua arrogância e sono profundo. Levantei-me do chão da cozinha, limpei o rosto com a manga do pijama e caminhei até o meu escritório doméstico. O notebook estava sobre a mesa de vidro. Abri a tela e o brilho do monitor iluminou meu rosto cansado, mas decidido. Eu precisava de um plano que não fosse apenas sobre divórcio, mas sobre justiça. Eu ia recuperar cada centavo, cada gota de dignidade e, principalmente, eu ia garantir que Ricardo aprendesse o real custo de tentar controlar uma mulher que não tinha mais nada a perder, exceto as próprias correntes. A vingança não seria um prato que se come frio, seria um projeto meticulosamente executado, com cronogramas, metas e um payoff que ele jamais veria chegando. Olhei para a porta do quarto onde ele dormia, o homem que me deixou passar fome com R$ 10.000 na conta, e senti o primeiro sorriso verdadeiro em meses curvar meus lábios. A segunda-feira amanheceu com aquele céu cinzento e pesado, típico do outono paulistano, onde a poluição e a neblina se fundem sobre os prédios da Marginal Pinheiros. Acordei antes do despertador, com o estômago ainda contraído, uma sensação de vazio que ia muito além da falta de comida. Ricardo ainda dormia, a respiração pesada e rítmica de quem não carrega um pingo de remorso na consciência.
Olhei para o lado, para aquele homem que eu um dia considerei meu porto seguro, e senti uma repulsa tão física que precisei morder o lábio para não tossir. O cheiro do perfume importado dele, um rastro de sândalo e couro que ele deixava no travesseiro, agora me sufocava. Levantei-me sem fazer barulho. No banheiro, a luz fria do espelho revelava as marcas do meu cárcere privado. Eu usava maquiagem de alta cobertura para esconder o cansaço, mas nada escondia o brilho novo, gélido, que havia surgido nos meus olhos. Enquanto passava o batom, um tom de vermelho fechado, que eu chamava de meu tom de guerra, lembrei-me da noite anterior. Alice havia me dado a chave. A criança de 9 anos teve a clareza que eu, uma executiva premiada, não tive em 3 anos de humilhações. Saí de casa sem tomar café. Não havia o que tomar. No caminho para a garagem, o doicine, som do elevador social. Um bip eletrônico suave. Parecia o início de um cronômetro. Entrei no meu SUV blindado, mais uma das conquistas de Ricardo para a nossa segurança, mas que eu agora via como uma cela móvel paga com o meu bônus anual, e dirigi em direção ao escritório. No trajeto, o rádio passava notícias sobre a alta do dólar, mas minha mente estava em outro tipo de economia, a economia da minha própria libertação. Ao chegar na empresa, o contraste foi imediato. O cheiro de café expresso recém-passado inundava o hall de entrada, misturado ao aroma de limpeza cítrica dos carpetes. O som era o de teclados frenéticos, conversas em inglês ao fundo e o murmúrio constante de uma multinacional que nunca para. Ali, eu era a doutora Letícia. Ali, eu comandava orçamentos de milhões de dólares. Como eu pude permitir que, ao atravessar a porta de casa, eu me tornasse uma pedinte de R$ 10? Sentei-me na minha cadeira de couro ergonômica e liguei o computador. Minha primeira ação não foi abrir o cronograma do projeto da França, foi abrir o portal de RH. Meus dedos tremiam levemente sobre o teclado mecânico. Eu precisava mudar a conta de recebimento do meu salário. Ricardo tinha acesso à nossa conta conjunta no Banco do Brasil através de um espelhamento no celular dele. Qualquer centavo que entrasse ou saísse gerava uma notificação instantânea. Ele se orgulhava de cuidar das finanças, mas o que ele fazia era monitoramento ostensivo. Abriu uma conta em um banco digital novo, um desses que ele detestava por achar inseguro. Usei o endereço da minha mãe, no interior de Minas Gerais, para a entrega do cartão físico. Solicitei a portabilidade do salário imediatamente. A partir do próximo mês, os R$ 10.000 não cairiam mais na vala. Comum do controle dele. Seriam meus. Senti uma pequena descarga de adrenalina percorrer minha espinha. Era o primeiro tijolo sendo retirado do muro. Por volta das 11 da manhã, minha colega de confiança, Iris, entrou na minha sala. Iris era o oposto de mim. Expansiva, usava gírias da Zona Leste com orgulho e tinha um faro imbatível para problemas. Ela fechou a porta e se sentou, cruzando as pernas. Lê, você tá com uma cara de quem? Vai cometer um crime ou ganhar na Mega Sena? Qual das duas? Ela brincou, mas o olhar era atento. Respirei fundo. O ar-condicionado da sala parecia subitamente mais frio. Iris, eu preciso de um advogado, mas não qualquer um. Preciso de alguém que entenda de violência patrimonial. E preciso que seja hoje. O sorriso dela sumiu. Ela se inclinou para a frente. O som dos seus braceletes de metal batendo na mesa de vidro. Aquele canalha do Ricardo finalmente mostrou os dentes, não foi? Eu sempre te disse que aquele papo de deixa que eu cuido das contas era cilada, amiga. Olha, minha prima é fera nisso. Ela não é de grandes escritórios na Paulista, mas é uma pitbull em divórcio litigioso com abuso financeiro. O nome dela é Doutora Araci. Ela atende ali perto de Pinheiros. Anotei o número. À tarde, inventei uma visita a um cliente e fui ao encontro da Doutora Araci. O escritório dela ficava em uma casa antiga, com cheiro de papel velho e chá de hortelã. Araci era uma mulher de uns 60 anos, com cabelos brancos curtíssimos e mãos firmes. Ela me ouviu por quase 2 horas. Eu contei tudo. A falta de comida, a proibição de ter a senha do banco, o sorriso sarcástico de Ricardo diante da nossa filha com fome. Letícia,
O que você vive é um crime previsto na Lei Maria da Penha, Aracy disse. E sua voz era como veludo sobre pedras. Mas o Ricardo é economista. Ele sabe esconder os rastros. Se a gente entrar agora com o divórcio, ele vai alegar que você gasta demais e que o controle era consensual para o bem da família. Ele vai tentar tirar a guarda da Alice usando sua instabilidade emocional como arma. Precisamos de provas. Que tipo de provas? Perguntei, sentindo o suor frio brotar na nuca. Extratos de compras que ele não autorizou. Áudios dele te humilhando por causa de dinheiro. E, principalmente, o rastro do seu dinheiro. Você disse que ele investe o seu salário em fundos imobiliários? Pois bem, precisamos descobrir se esses fundos estão no nome dele ou de Laranjas. Se você é quem gera a renda, ele está cometendo apropriação indébita e ocultação de bens. Saí de lá com uma lição de casa perigosa. Eu teria que voltar para aquela casa e agir como se nada tivesse mudado. Eu teria que ser a esposa submissa enquanto, por baixo dos panos, eu agia como a gerente de projetos que eu era. O projeto agora tinha um nome: Operação Retomada. Naquela noite, Ricardo chegou em casa com sacolas de um empório de luxo, queijos caros, vinhos premiados, presunto cru. Ele colocou tudo na bancada com um estalo orgulhoso. Viu, Letícia? Eu fiz as compras. Se eu deixasse por sua conta, você teria comprado qualquer porcaria processada. Aprenda a dar valor ao que eu proporciono a vocês, ele disse, servindo-se de uma taça de vinho, enquanto Alice olhava para o presunto com os olhos arregalados de fome. Obrigada, querido, eu disse, com uma voz que soou estranhamente doce aos meus próprios ouvidos. Você realmente sabe o que é melhor para nós. Por dentro, eu estava sorrindo. O gravador do meu celular, escondido dentro de um vaso de orquídeas na bancada, capturava cada palavra, cada tom de superioridade. Eu estava acumulando o combustível para o incêndio que eu mesma ia provocar na vida dele. Alice me olhou, confusa com a minha submissão repentina, mas eu pisquei para ela rapidamente. Eu não ia apenas sair de casa. Eu ia fazer com que Ricardo provasse do próprio veneno. Eu ia mostrar a ele que o controle é uma ilusão quando a pessoa que você tenta dominar é a mesma que conhece todos os seus segredos. O jogo tinha começado, e eu já tinha feito a minha primeira jogada. O ar no nosso apartamento de luxo parecia ter se transformado em um gás denso e inflamável. Cada vez que Ricardo passava por mim, eu sentia uma descarga elétrica de repulsa, mas meu rosto permanecia uma máscara de porcelana, fria e imperturbável. Eu estava vivendo um papel digno de um Oscar, a esposa arrependida que, finalmente, entendeu a importância da gestão financeira do marido. Eu até preparava o café dele pela manhã, aquele grão especial, moído na hora, cujo aroma de chocolate e avelã costumava me trazer paz, mas que agora cheirava a hipocrisia. O barulho da cafeteira italiana, um chiado rítmico seguido pelo borbulhar do líquido escuro, era o sinal de que mais um dia de espionagem começava. Alice se tornou minha aliada silenciosa. Aos 9 anos, ela desenvolveu uma percepção aguçada que nenhuma criança deveria ter. Às vezes, enquanto eu fingia ler um livro de gestão no sofá, ela se sentava ao meu lado e fingia desenhar. Mas seus olhos pequenos e castanhos monitoravam cada movimento de Ricardo. Ele deixou o tablet no escritório. Mãe, ela sussurrou certa tarde, enquanto o pai tomava um banho demorado. Aquilo não era um jogo de esconde-esconde. Era a nossa sobrevivência. A oportunidade de ouro surgiu em uma quinta-feira chuvosa. Ricardo tinha uma reunião de networking em um clube de golfe em Barueri e chegaria tarde. O som do elevador descendo foi o meu sinal de largada. Corri para o escritório dele. O cheiro de tabaco caro e couro era quase sufocante naquele ambiente fechado. Liguei o computador desktop que ele jurava ser inviolável. Ele subestimava o fato de que eu era gerente de projetos em uma multinacional de tecnologia. Eu não apenas gerenciava pessoas. Eu entendia de sistemas, de fluxos e de brechas de segurança. Passei as primeiras 2 horas cavando em pastas ocultas, protegidas por senhas que ele achava geniais por usarem datas de conquistas profissionais dele. Tentei a data em que ele foi promovido a diretor sênior em 2021. Bingo! O sistema abriu como uma ferida exposta. O que encontrei me fez perder o chão por alguns
segundos, a ponto de eu precisar me segurar na borda da mesa de mogno para não cair. Não era apenas sobre controle financeiro por causa de uma filosofia de investimentos. Era um plano de aniquilação. Encontrei uma planilha meticulosa, intitulada Projeto Liberdade. Nela, Ricardo registrava cada centavo do meu salário de R$ 10.000. Mas o dinheiro não estava indo para fundos imobiliários para o que nosso futuro. Ele estava sendo transferido sistematicamente para uma conta offshore em um paraíso fiscal, sob o nome de uma empresa de fachada da qual a mãe dele, uma mulher que sempre me olhou com desprezo nas festas de Natal, era a beneficiária legal. Ele estava limpando minha conta, usando meu suor para construir um patrimônio que, legalmente, eu não poderia tocar em caso de divórcio, já que estávamos casados sob o regime de separação total de bens, uma condição que ele me impôs meses antes do casamento, sob o pretexto de proteção patrimonial mútua. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma pasta de e-mails arquivados, encontrei conversas com um advogado especializado em direito de família, conhecido por ser um tubarão em casos de custódia. Ricardo estava montando um dossiê contra mim. Havia fotos minhas em momentos de exaustão, registros de chamadas onde ele me provocava até eu gritar de frustração, e anotações mentirosas sobre eu ser uma mãe negligente e emocionalmente instável devido ao estresse do trabalho. O objetivo dele era claro: pedir o divórcio assim que a conta offshore atingisse um valor específico, ficar com o patrimônio que eu construí e pedir a guarda total da Alice, alegando que eu não tinha condições psíquicas de cuidar dela. Senti um frio cortante subir pela minha espinha, uma sensação de vertigem que me fez querer vomitar o pouco de salada que eu tinha comido no jantar. O som da chuva batendo contra o vidro da janela parecia o som de tambores de guerra. Ele não queria apenas me controlar. Ele queria me apagar da história da minha própria filha. Mãe, a voz de Alice veio da porta. Ela estava segurando o urso de pelúcia velho, os olhos arregalados ao me ver pálida diante da tela do computador. Você descobriu? Descobri, meu amor. Sanel disse, fechando os arquivos com os dedos trêmulos, mas com uma clareza mental que nunca tive antes. Descobri que o papai é muito mais perverso do que a gente imaginava. Naquela mesma noite, liguei para a Potirá. Araci. Minha voz não tremia mais. Eu relatei cada arquivo, cada transferência, cada e-mail. Isso muda tudo, Letícia, Araci disse, e eu podia ouvir o som dela anotando furiosamente do outro lado da linha. Isso não. É mais apenas abuso financeiro. É fraude, ocultação de bens e alienação parental premeditada. Se você conseguir baixar esses arquivos e me enviar as provas dessas transferências para a conta da mãe dele, nós não vamos apenas pedir o divórcio. Nós vamos pedir a prisão preventiva dele por fraude e violência psicológica continuada. Passei a madrugada seguinte, enquanto o mundo dormia e Ricardo roncava o sono dos injustos, baixando gigabytes de dados para um HD externo camuflado dentro de uma caixa de absorventes no meu banheiro. O suor escorria pela minha têmpora, o coração martelando contra as costelas a cada barulho que a geladeira fazia na cozinha. Eu me sentia como uma espiã em território inimigo, mas a adrenalina estava me mantendo alerta. Na sexta-feira, fui trabalhar com uma determinação renovada. O Projeto Liberdade, de Ricardo, seria o túmulo da carreira e da reputação dele. Encontrei Iris no café da empresa e apenas balancei a cabeça positivamente. Ela entendeu o sinal. Ela já estava organizando, através de seus contatos, uma rede de apoio para que, no dia em que eu desse o bote, eu e Alice tivéssemos um lugar seguro para ir, longe das câmeras de segurança que Ricardo espalhou pelo nosso apartamento, para a nossa proteção. O obstáculo agora era o tempo. Eu precisava agir antes que ele percebesse que eu havia mudado a conta do meu salário. O próximo pagamento cairia em 5 dias. Quando o sistema de RH processasse a mudança, a notificação não iria para o celular dele, mas para o meu novo e-mail secreto. Aquele seria o gatilho. O momento em que ele perceberia que a presa tinha saído da armadilha e que os dentes dela eram muito mais afiados que os dele. À noite, Ricardo tentou um novo jogo. Ele sentou à mesa, abriu um vinho de R$ 2.000 e me olhou com aquela condescendência insuportável.
Letícia, estive pensando. Você tem andado muito tensa. Talvez devesse tirar uma licença não remunerada da empresa. Eu cuido das coisas aqui. Você foca em ser uma mãe mais presente para Alice. O que acha? Ele queria que eu parasse de ganhar meu próprio dinheiro para que eu ficasse 100% dependente dele antes do golpe final. Eu olhei para ele. Sustentei o olhar sem desviar e dei um sorriso suave, quase angelical. Sabe, Ricardo, eu acho que você tem razão. Eu preciso de uma mudança drástica na minha vida. E ela vai acontecer muito antes do que você imagina. Ele sorriu, achando que tinha vencido. Ele não percebeu que aquele era o sorriso de uma mulher que já tinha acendido o pavio e estava apenas esperando a explosão. A contagem regressiva para a operação retomada tinha entrado nos seus momentos finais. Eu não era mais a mulher sentada no escuro da cozinha. Eu era a tempestade que estava prestes a varrer a vida dele para fora do mapa. O 5º dia útil de maio amanheceu com uma névoa densa que escondia os topos dos arranha-céus do Itaim Bibi, transformando São Paulo em uma floresta de concreto fantasmagórica. Eu estava na varanda gourmet, observando o vapor do meu café subir e se misturar ao ar gelado da manhã. O silêncio era absoluto, mas no meu bolso o celular vibrou. Um ping discreto, quase musical. Era a notificação do meu novo banco digital. Sua portabilidade de salário foi concluída com sucesso. 10.245,50 disponíveis em sua conta. Senti um calafrio de triunfo percorrer minha espinha. Pela primeira vez em 3 anos, aquele dinheiro era meu e somente meu. Ele não passaria pelo filtro da ganância de Ricardo. Não. Alimentaria contas offshore ou fundos de investimento fantasmas. Ele seria usado para comprar dignidade. Ouvi o som da porta do quarto se abrindo. Ricardo apareceu no corredor, ainda de pijama, com o celular na mão e uma expressão de absoluta confusão. Ele atualizava a tela compulsivamente, o polegar deslizando freneticamente pelo vidro. Ele caminhou até a cozinha, ignorando minha presença na varanda, e começou a digitar furiosamente. Eu sabia exatamente o que ele estava vendo. Um saldo de apenas R$ 72 na conta conjunta, o resto de um fundo de reserva que ele não conseguira resgatar a tempo. Letícia! O grito dele cortou o apartamento como um chicote. Tem algo errado com o sistema do seu RH. O seu salário não caiu. Ligue para a da empresa agora. Eles devem ter cometido algum erro no processamento do Pix. Caminhei lentamente para dentro da sala. Coloquei minha xícara de porcelana sobre a mesa de jantar e cruzei os braços. Alice já estava acordada, parada na porta do seu quarto, observando a cena com uma seriedade que me partia o coração, mas que também me dava forças. Não houve erro nenhum, Ricardo, eu disse, minha voz saindo clara, firme e desprovida de qualquer traço de medo. O dinheiro caiu, só que não caiu na sua mão. Ele parou. O rosto, antes pálido, começou a ganhar um tom de vermelho vivo, as veias do pescoço saltando. Ele se aproximou de mim, tentando usar sua estatura para me intimidar, como fizera tantas vezes. O que você fez? Você enlouqueceu? Nós temos compromissos, Letícia. O aporte da Previdência, as parcelas do condomínio. Você não tem noção da responsabilidade financeira que eu carrego nas costas por causa da sua incompetência. Mude isso agora. Ou eu juro que... Ou o quê? Ricardo! Eu o interrompi, dando um passo à frente, invadindo o espaço dele. Vai me deixar com fome de novo? Vai me proibir de comprar pão enquanto você esconde meu salário na conta da sua mãe na Suíça? Ou talvez você queira falar sobre o Projeto Liberdade, que você salvou no seu desktop? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pânico nos olhos dele foi a coisa mais satisfatória que já vi. Ele tentou formular uma mentira, os lábios tremendo, mas as palavras morriam antes de sair. Ele percebeu naquele instante que a muralha de vidro que ele construiu ao meu redor tinha acabado de se estilhaçar. Nesse momento, o interfone tocou. Era o sinal que eu estava esperando. Pode subir, eu disse para o porteiro através do viva-voz. 3 minutos depois, a Dorothy Araci entrou na sala, acompanhada por 2 oficiais de justiça e um chaveiro. Ricardo recuou, tropeçando no sofá de design que ele tanto amava. Ricardo de Almeida? Araci perguntou, abrindo uma pasta de couro. Eu sou a representante legal da senhora.
Letícia, estamos aqui para cumprir uma medida cautelar de afastamento do lar e arrolamento de bens. Além disso, você está sendo formalmente notificado de uma investigação por estelionato sentimental e violência patrimonial. Todas as suas contas no Brasil foram bloqueadas por ordem judicial esta manhã para garantir a partilha justa e a restituição dos valores desviados. Ricardo tentou rir, uma risada nervosa e patética. Vocês não podem fazer isso. Esse apartamento está no meu nome. Comprado com o dinheiro proveniente do salário da minha cliente, que você administrava sob coerção e abuso psicológico, Aracy rebateu, entregando a ele uma cópia dos extratos que eu havia baixado. Temos o rastro de cada transferência. Temos os seus e-mails com seu advogado planejando a alienação parental da Alice. Temos tudo, Ricardo. A casa caiu. Vi o homem poderoso e controlador desmoronar. Ele se sentou no chão, o mesmo chão onde eu estava sentada no escuro dias atrás, e começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de um narcisista que havia perdido o seu suprimento, que havia perdido o palco para o seu teatro de horrores. Você vai se arrepender disso, Letícia, ele murmurou, sem olhar para mim. Eu já me arrependi, Ricardo. Me arrependi de ter acreditado que você era um homem de verdade. Agora, você tem 15 minutos para pegar uma mala com roupas. O restante dos seus pertences será entregue no endereço da sua mãe. E não se preocupe com o Projeto Liberdade. A Polícia Federal vai achar o nome muito apropriado quando analisarem as evidências de lavagem de dinheiro que eu enviei para eles. Alice veio até mim e segurou minha mão. Nós assistimos, em silêncio, enquanto o homem que tentou nos apagar era escoltado para fora do apartamento. O som da porta batendo atrás dele foi o som mais doce que já ouvi em toda a minha vida. O silêncio que ficou não era mais de medo, mas de paz. 3 meses depois, o apartamento no Itaim Bibi foi vendido. O valor foi dividido e a maior parte retornou para mim como indenização pelos anos de desvios. Agora, moramos em uma casa menor, na Vila Mariana, com um jardim onde Alice pode correr e uma cozinha que está sempre cheia. O cheiro de bolo de laranja saindo do forno preenche as salas, misturado ao som da risada dela. Ricardo perdeu o registro profissional de economista e responde ao processo em liberdade, morando em um quarto de fundos na casa da mãe, já que todos os seus bens foram confiscados para pagar as dívidas e multas judiciais. Ele tentou me ligar algumas vezes, mas meu número agora é outro, e minha vida também. Sentada à mesa da cozinha, observando Alice lanchar, eu finalmente entendi. A vingança não foi deixá-lo na miséria. A vingança foi eu ter recuperado a mulher que eu era antes dele. Aquela mulher que não precisa pedir permissão para existir, para comer ou para ser feliz. Eu recebo 10 mil reais por mês, sim. E cada centavo desse valor agora tem o sabor da liberdade mais pura e inegociável. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o aroma do café. Pela primeira vez em anos, eu não estava mais sentada no escuro. A luz que agora entrava pela janela era quente, real e, acima de tudo, minha. Espero que essa história de superação e justiça tenha sido tão impactante para você quanto foi para mim ao escrevê-la. Se você gostou da jornada da Letícia, não deixe de conferir outros relatos aqui no canal.